Bom, pessoal, áudio número 4, livro do Taleb, Antifrágil. Só agora, já no quarto áudio, que eu consegui chegar no final do prólogo. Um prólogo de 20 páginas, denso, né? E eu queria compartilhar com vocês o seguinte. Eu tenho trabalhado com o método dedutivo. A partir do momento em que eu percebo que o digital é um fenômeno social recorrente, eu vejo o que aconteceu no passado, né? E vejo que alguma coisa, vejo um espiral histórico. Então, esse espiral histórico tem momentos similares. E esses momentos similares, né, então, sei lá, você vai ver assim, uma guerra. Então, a guerra tem o início, tem o meio, tem o fim. Aí, quando você vai chegar no final da guerra, você vai falar, bom, as guerras, quando acabam, geralmente acontece isso, isso, isso. Geralmente acontece isso, isso. Tem um derrotado, tem um vitorioso, há um acordo, e as pessoas chegam a determinadas conclusões, e aí os países tentam se recuperar, e aí existem várias possibilidades de recuperação. Então você vai estudar um fenômeno né, um desastre de avião, a mesma coisa, uma epidemia. Então é isso que constitui toda a ciência, é fatos recorrentes. As ciências humanas, já que você não pode ir para o laboratório, mais do que qualquer outra, são fatos recorrentes da história e o espiral histórico. Então, qual é o espiral histórico? O que a gente espera? O que a gente espera quando chega a Revolução Civilizacional? Vai aparecer um novo modelo de administração mais sofisticado que permita uma cooperação progressiva, né, aumentando a descentralização e o poder de decisão das pessoas. É isso que a história e a recorrência desse fenômeno nos apresentam. Ok? Beleza. Existe uma outra coisa que eu acho interessante, que esse livro do Taleb me traz, que é o seguinte. Quando a gente saiu da Idade Média, nós tínhamos uma mentalidade que era construída à base das possibilidades que o controle e a comunicação permitiam na época. Então a gente tinha uma sociedade extremamente mítica, de baixo pensamento lógico, de baixo pensamento matemático, né, fortemente centralizada, e tudo aquilo impedia que você pudesse praticar a complexidade demográfica progressiva, e a complexidade demográfica progressiva que tinha sido praticada tinha o seu problema lá de quantidade, qualidade, qualidade, quantidade. Então, o que você observa logo depois da chegada da prensa? Aparecem pensadores, é o caso do Lutero, né, que já teve ali uma ação mais prática, né, mais operacional, digamos assim, né, em termos do surgimento de uma nova igreja, mas ali tem toda uma nova forma de pensar, porque ele vai propor uma igreja sem as imagens, quebrando um certo miticismo, sem os milagres, resgatando a religião judaica, né, dos pastores que eram os rabinos, né, a interpretação da Bíblia aberta e não fechada por um centro. E aquilo tudo vai na direção de uma espécie de reflexão sobre a religião. Uma religião mais lógica, mais matemática do que a que tinha antes. Na sequência, você tem 3 autores fundamentais, filósofos, que é a trinca Descartes, Bacon e Spinoza, que vão fazer todo um aparato epistemológico para que você pudesse
trabalhar com a racionalização, principalmente o Descartes com o discurso do método. Que o pessoal fala pensamento cartesiano e tal, porque o Descartes tem esse papel de introduzir na sociedade um pensamento mais lógico e matemático para que a gente pudesse lidar melhor com a complexidade. Então a gente vai avançar na direção de um pensamento mais lógico e matemático para lidar com a complexidade. Aonde tem zona de atração, aonde você começa a ter mais, aumentar a taxa de prosperidade, são as pessoas que abraçam esses novos pensamentos, tanto os protestantes, né, quanto o pensamento que já vem desses filósofos. Então, do ponto de vista dedutivo, você ficava assim, olha, veio a Revolução Civilizacional, vai aparecer territórios ocupados num novo modelo de comando e controle. Vai aparecer. E vão aparecer filósofos, pensadores, que vão introduzir na sociedade, né, novas formas de estruturas de pensamento para que a gente possa lidar com esse novo ambiente. O ambiente oral sai para entrar o ambiente escrito e impresso. Então você precisava de uma estrutura filosófica para poder assentar esse novo ambiente. E aí você tem o papel do Bacon, do Spinoza e do Descartes. Descartes, Bacon e Spinoza, mais ou menos nessa ordem. Quando eu acabei de ler o prólogo do Taleb, eu tive claramente a sensação de que o Taleb está nessa linha desses três, cumprindo esse papel. Ele está muito acima do Harari, está muito acima do Walter Longo e está muito acima do caso Adam Smith desse ponto de vista. O Adam Smith vem depois. O Adam Smith já é o cara que vai, ele já está mais na metodologia. O Adam Smith não é o filósofo. Já tinha uma teoria, ele vai introduzir a metodologia e vai fazer algumas digressões filosóficas para produzir essa metodologia, que é a ideia da mão invisível, é a ideia da ordem espontânea, é a ideia da individualidade como referência, para se ter a ordem espontânea. Então, o Taleb, o nível, né, o Taleb está trabalhando nesse nível. Por isso que é uma leitura difícil, tensa, e ele vai lembrar um pouco o Spinoza, que é um texto extremamente difícil. O texto do Spinoza, para ler Spinoza, você tem que ter assim uma disposição, né, muito grande. É um texto muito difícil. Eu acho que o Taleb não é tão difícil quanto o Spinoza, mas ele está mais ou menos o que eu chamo, né, no discurso da cozinha sem se preocupar com a sala. E ele tem um discurso muito pouco preocupado com o diálogo. Então isso dificulta bastante a leitura, né? Dito isso, aonde que eu estou vendo o Taleb dentro desse tipo de filósofos que vão preparar a nova civilização? O Taleb, ele vai fazer uma separação entre três diferentes ambientes, três diferentes formas de lidar com a desordem, né? Que ele vai falar da fragilidade, da robustez e da antifragilidade. O que eu apreendo desse cenário? Liguei o ventilador aqui, se fizer um barulho aí, vocês desculpem. O Taleb, ele vai falar de uma terceira, ele está falando de uma tríade, em que ele não vai trabalhar com o cenário assim,
que você tem o flexível e inflexível. Ele não vai falar, ele vai fazer uma separação entre fragilidade e robustez. Porque ele vai dizer, a antifragilidade não é robustez. E qual é a diferença disso? E depois eu vou falar qual é a importância disso na civilização. Quando você trabalha com a fragilidade, você não admite a desordem. Quando você trabalha com a robustez, ou com a resiliência, que é o termo que o pessoal usa, a resiliência é você resiste à desordem, mas você não se aproveita da desordem. E a proposta que o Taleb está colocando é você trabalha com a desordem e se beneficia da desordem. É isso que é a antifragilidade. Você se beneficia da desordem. E aí quando a gente fala de desordem, e aí eu vou trabalhar com a ideia, né, aproveitando essa história do fenômeno social recorrente, eu vou trabalhar com a ideia que é o seguinte, nós estamos vivendo a passagem da mentalidade 1.0 para a mentalidade 2.0. A mentalidade 1.0 trabalhava no ambiente de controle de acervo, controle de qualidade de produtos e serviços, em que todas as organizações tinham a responsabilidade por isso. Então a gente trabalhava num ambiente de ordem, com baixa desordem. A uberização e a blockchainização, né, comparado com a civilização 1.0, é um ambiente de uma nova, se comparado, de desordem. Então, o que eu acho que é interessante no Taleb? Ele está introduzindo uma ideia que é a seguinte: nesse novo ambiente de desordem constante, não sei se... porque tem o seguinte, não é que o Taleb está dizendo que nós estamos entrando na nova civilização. O Descartes, ele não tem a percepção de que ele está construindo e preparando uma nova mentalidade. Ele simplesmente escreve aquilo que ele está percebendo. Nós, como antropólogos de sobrevivência, estamos entendendo, tentando interpretar essa história do Taleb. Então, o que vai acontecer ali? O Taleb ele está introduzindo uma ideia de que a nova forma de sobreviver nesse novo mundo, ele está dizendo que não é a velha dicotomia da fragilidade, digamos assim, da flexibilidade versus flexível e flexível, né? Não resiliente e resiliente. Ele está dizendo isso, essas duas discussões têm a ver com a ordem que a gente está saindo. É assim que eu estou interpretando. A gente precisa agora de um novo modelo, que é a chamada antifragilidade, que é o que ele está chamando. A antifragilidade, ela procura se beneficiar da desordem. Não é que ela lida com a desordem, não é que ela se administra, ela tem mais capacidade de lidar com a desordem. Não, você trabalha com a desordem e você se beneficia da desordem. Quando a gente trabalha com essa antifragilidade, e aí ele vai colocar, né, ele vai fazer uma comparação entre estruturas das organizações tradicionais e Vale do Silício. E aí me lembrou bastante o livro da Startup Enxuta, que é uma metodologia exatamente disso que o Taleb está colocando. Startup Enxuta é, digamos assim, a metodologia dessa filosofia que o Taleb está falando. A Startup Enxuta erra pequeno e erra rápido, e aprende com os erros. E errar faz parte do jogo, desde que seja um erro pequeno. É isso que é a antifragilidade, né? Então a antifragilidade é a ferramenta fundamental para lidar com esse mundo que vai ter uma desordem muito maior, né? Um novo tipo de ordem. A verdade é essa. A civilização 2.0 não é uma desordem, é uma nova ordem muito mais desordenada,
com um novo modelo de organização. E o Taleb ele vai introduzir uma espécie assim de... Ele é o Descartes, que ele vai introduzir, é como se fosse o discurso do método 2.0. Para este novo mundo da superdesordem, em que nós não vamos ter mais aquela ordem, nós precisamos uma forma de lidar com isso, que é a tal da antifragilidade. E aí é aquela sensação que você tem. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei assim, cara, vamos criar uma plataforma, e a pessoa dizia, não, mas como é que a gente controla? Como é que a gente controla? Eu falo, a gente não controla. A gente controla o algoritmo e as pessoas se organizam em torno desse algoritmo. Neste momento em que o algoritmo é centralizado. Na blockchainização é um algoritmo descentralizado. É mais desordem ainda. Mas não é uma desordem sem uma ordem. É uma desordem com um novo modelo de ordem. Só que você não tem o mesmo modelo de controle. E a antifragilidade é a preparação que a gente tem que ter para lidar com este novo cenário. Porque a antifragilidade, aí tem na tabela que ele apresenta no final do programa, ele fala, e aí diria, na civilização 1.0, nós estamos trabalhando com a dicotomia entre o verdadeiro e o falso. E nessa proposta agora, ele vai dizer, eu me aproveito, não me aproveito, que é a discussão da sobrevivência. Você não vai discutir se está certo ou errado. Diz assim, como eu me aproveito dessa situação neste momento de desordem. Ou o que a gente pode chamar da nova ordem, que talvez seja interessante. Então, o livro do Taleb é um livro, assim, não é um livro... É um livro marcante nessa direção. Ele tem que ser interpretado desta maneira. Se você for ler o livro do Taleb digamos assim, na micro-história, você não vai conseguir pegar o Taleb. O Taleb tem que ser colocado no patamar do Descartes. Aí você vai entender o Taleb. O Taleb está introduzindo na sociedade o que o Descartes introduziu no passado. É o discurso do método 2.0. É a minha sensação agora, terminando o prólogo. O que vocês dizem? Se você gosta aí dos papos sobre leituras que a gente está fazendo, vem para a escola bimodal. Me manda um zap. Pô, quero participar aí dessas leituras bimodais. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. Pô, quero ser bimodal, participar das leituras bimodais.